Olá, vamos hoje para mais uma aula de anestesia veterinária de pequenos animais. Hoje vamos mostrar a anestesia da Chitara, uma Border Collie de 2 anos de idade, que foi para a Clínica Escola Veterinária da Unicentro para fazer uma ovário salpingo-esterectomia, a OSH. Tá? Então, ela fez as avaliações pré-operatórias, das quais não tiveram nenhum resultado negativo e assim foi encaminhada para anestesia. Ela é uma cadela jovem e sem nenhuma comorbidade. Então, foi liberada para o procedimento cirúrgico anestésico. No dia do procedimento cirúrgico, a gente faz a avaliação da ficha clínica dela, antes mesmo de ir para o paciente. Então, foi feito e anotado na nossa ficha anestésica. Tá? Então, a gente pesa mais uma vez, coloca o tipo de procedimento cirúrgico, quem vai anestesiar e quem vai fazer a cirurgia. Observamos o histórico, né, a anamnese dela, porque que ela foi realmente, tá, para o procedimento, para que ela tá lá no CEVET, né, na clínica escola, tá? Então, a gente vai observando o que foi anotado pelo clínico. Importante ver o termo de autorização do procedimento, se está assinado corretamente, se está bem preenchido, o dos procedimentos anestésicos, certo, gente? Do tratamento pós também, e os exames. E aí a declaração final de autorização do uso para nossas aulas. Observa o exame laboratorial, tá? Então, se está tudo dentro dos valores ou se tem algo alterado. Tá? Como é uma cirurgia eletiva, a gente tem esse tempo todo para estar fazendo essa avaliação. Inclusive é importante ver a data, tá, do exame laboratorial, de quando foi feito. Porque se foi feito há bastante tempo, tem que ser repetido, certo? Então, a gente vai anotando e agora a gente vai para a nossa avaliação pré-anestésica. Então, a gente observa e coloca os valores dos exames laboratoriais. E agora vai para a avaliação pré-anestésica propriamente dita, tá? Então, quando a gente avalia a ficha anestésica, a gente observa se o animal ele é dócil, se permite a manipulação, tá? Então, a gente observou a Chitara, ela é tranquila. Aí vamos agora para a avaliação clínica pré-anestésica. Então, primeira coloração da mucosa, então normocorêmica, sempre anotando na ficha. O TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, então dela é o segundo, tá? Vamos para a ausculta cardíaca. Em ambos os lados, a gente ouve, porque a gente está ouvindo não só para contar a frequência cardíaca, mas também para achar possíveis alterações. Respiratório, então a gente vai contar o respiratório e ouvir também toda a região torácica dela, para ver se tem também alguma alteração pulmonar. Ela está um pouquinho agitada, então ela está com essa taquipneia. Aí por isso que não dá para a gente contar o respiratório, porque vai dar alterado, porque está ofegante. E a temperatura, que a temperatura eu vou precisar de uma ajuda, então daqui a pouco a gente vai aferir. Mas observando que ela é um animal saudável pelos exames e também pela parte clínica, então agora a gente vai escolher o protocolo da anestesia, desde a MPA até a indução, manutenção e a recuperação também da anestesia. Aí eu estou mostrando o local correto, né, para a ausculta cardíaca, certo? Então, a gente faz a medição ali pelo cotovelo, tá?
dobra o cotovelo, faz a medição ali pela região torácica e coloca o esteto. A respiração às vezes atrapalha na contagem cardíaca e também na ausculta, mas a gente tem que ter uma paciência e tá ouvindo. Agora da região pulmonar. Então, a gente vai vendo como um todo, isso tudo para poder chegar à escolha de um protocolo anestésico ideal para esse paciente. Com dificuldade de contar o respiratório, a gente pode colocar o esteto na traqueia. O TPC e a coloração das mucosas, tem que ter bastante cuidado, o animal tem que ser dócil. Aperta e espera e conta quanto tempo ele volta à coloração normal, certo? E aí a gente anota na ficha tudo que foi encontrado e escolhe o protocolo anestésico ideal para o paciente depois da nossa avaliação. Então agora vamos calcular as doses dos fármacos. Então, para eu saber o volume em ml, eu tenho que calcular a dose de onde a gente tira de literatura, né, de artigos científicos, é a dose que o anestesista vai escolher. Então, todo fármaco ele tem uma dose mínima e uma dose máxima, e aí o bom senso é do anestesista. Então, ele vai escolher se 0,1, por exemplo, ou 0,5, etc. Depende da dose do fármaco. No caso da morfina, que a gente vai calcular agora, vou colocar aqui morfina. A dose escolhida foi 0,3 e tem que estar em miligrama por quilo, tá? Porque vocês vão ver que tem fármacos que a dose é micrograma por quilo. No caso, tem que estar em miligrama por quilo. Vezes o peso do animal, que também tem que estar em quilo. Então, da chitara foi 15,6 quilos. Porque se eu pego um paciente de 500 gramas, se eu coloco 500 aqui, vai dar um volume muito alto, tá? Então, eu tenho que converter de grama para quilo. E a concentração do fármaco. E a concentração do fármaco também tem que estar em miligrama por ml. A concentração do fármaco a gente vai encontrar sempre na ampola do fármaco. Eu já mostro para vocês a ampolinha da morfina. Então, olhando a ampola da morfina, eu sei que a concentração é 10 miligrama por ml. Tá? Então, eu multiplico, divido por 10, aí dá 0,46. 0,46 ml. E aí eu já posso puxar na seringa, tá? A partir do volume também eu posso escolher o tamanho da seringa que eu vou querer. Então, se é 0,46, eu não preciso de uma seringa, por exemplo, de 10 ml. Tá? Então, vai uma seringa de 1 ml, de 3 ml. Aí de 5 já é mais complicado de puxar, mas também pode ser. Tá? Então, aí a gente já tem o volume calculado para o nosso paciente. Então, certinho para o paciente, que é o peso dele. Então, vamos agora puxar o fármaco na seringa. Então, o volume correto para o paciente. Retira as bolhas. Então, a gente dá uma batida para retirar as bolhas e coloca. Agora, aplicação intramuscular. Então, é ideal alguém estar segurando o animal, faz a limpeza, né, com álcool 70, aplica intramuscular, puxa para ver se vem sangue, não veio sangue, introduz o fármaco. O fármaco escolhido foi morfina. Então, após a aplicação, ela fica num ambiente tranquilo, calmo, para a gente observar e ela esperar fazer o efeito. Como é um animal paciente, calmo, né, tranquilo, não precisava de agentes tranquilizantes. Só uma analgesia pré-operatória
importante, tá? A gente observa ali o paciente atentamente, para ver se tem alguma reação. Então, é importante, depois da aplicação da medicação pré-anestésica, a gente tá junto mesmo com o nosso paciente. Então, agora a gente vai fazer o cálculo da infusão da lidocaína. Então, a lidocaína é um fármaco que a gente pode utilizar na forma de infusão no transoperatório, como uma analgesia complementar. Nessa cadela, a gente vai fazer no transoperatório, a gente já fez a morfina na MVA, mas mesmo assim a gente vai complementar com a lidocaína por infusão contínua. Então, a gente vai utilizar a lidocaína 2%, é importante que seja sem vasoconstritor, não pode ter adrenalina junto, tá? Porque senão ela vai ter efeito sistêmico. E a taxa de infusão que a gente utiliza para essa analgesia complementar é 1 mg por quilo por hora de lidocaína. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o volume da lidocaína que a gente vai administrar em 1 hora de anestesia. Então, como o peso dela é 15,6, a gente faz o mesmo cálculo normal, né? De 1 mg a dose da lidocaína vezes o peso do animal, dividido pela concentração, que é 2%, né? Só que a gente precisa transformar em miligrama por ml, então ficaria 20. Isso vai dar um volume final de 0,78 ml por hora de anestesia. Agora a gente precisa... É um volume muito baixo, que não teria como a gente administrar no soro se não for diluído, né? Tem que ser diluído. Ou se tivesse uma bomba de infusão. Então, a gente vai diluir esse volume final aqui no soro para 1 hora de fluidoterapia. Então, a gente considera, né, a taxa de fluidoterapia normal que a gente realiza no transanestésico é de 5 ml quilo hora. Então, a gente vai fazer o cálculo da fluido e vai adicionar o 0,78 ml. Então, fazendo o cálculo da fluido separado, vai dar 15,6, que é o peso, vezes 5, vai dar 78 ml por hora. Então, em 1 hora de anestesia, ela vai receber 78 ml de fluido. Então, a gente vai adicionar esse 0,78 da lidocaína, porque também é para 1 hora, e vai adicionar nessa fluidoterapia de 78 ml, que também é para 1 hora. Tá? Como é um volume pequeno, né, a gente nem considerou aqui no cálculo, mas eu poderia considerar 78 ml, 78, né, que daria um volume muito pequenininho, uma diferença muito pequena, por isso que a gente nem adicionou aqui, tá? Então, seria 78, agora que já é considerando a fluidoterapia com a lidocaína, dividido por 60 minutos, né, porque é 1 hora, dá 1,3 ml por minuto. Aí, transformando em gotas, a gente vai usar o equipo macro gotas, que 1 ml corresponde a 20 gotas. Então, a gente precisa de 1,3, vai dar 26 gotas por minuto. Então, esse aqui é o cálculo final da fluidoterapia junto com a lidocaína já diluída, tá? Nessa taxa aqui de 1 mg por quilo por hora. Só que o frasco do soro não tem só 78 ml, né? Ou ele tem 100 ou ele tem 250. Se a gente considerar um frasco de solução fisiológica, né, de NaCl 0,9% de 100 ml, a gente precisa fazer o cálculo de quanta lidocaína a gente precisa colocar aqui dentro de 100 ml, né? Então, é só regra de 3 simples. Então, 78 ml, que é a taxa da fluidoterapia, a gente teria que adicionar 0,78 ml de lidocaína. Como o frasco tem 100, é só fazer uma regra de 3 aqui, tá? Aí, aqui vai dar 1 ml de lido. Então, no frasco de 100 ml de solução fisiológica, a gente vai adicionar 1 ml de lidocaína. Mas isso é só para questão de diluição, porque a taxa de infusão não vai mudar, vai ser essa aqui que a gente calculou anteriormente. Após a tricotomia, a gente faz a antisepsia, leva já para o centro cirúrgico e vamos fazer a venóclise, que é a cateterização
do vaso sanguíneo. Tá? Então, utilizado o catéter 22 nela. Tem que ser tudo limpinho, colocando ali a torneira de 3 vias. A torneira de 3 vias é colocada para aplicação de fármacos, certo? Para ser mais rápido e eficiente a aplicação de fármaco. Porque dá para fazer pelo equipo? Dá, mas o equipo vai demorar, tem um volume ainda da entrada do equipo até chegar no catéter maior. Então, acaba que a gente tem que administrar volumes maiores para poder fazer o efeito mais rápido, chegar no vaso mais rápido. Tá? Então, a gente coloca o esparadrapo de forma que o esparadrapo não é só para segurar o catéter. Ele também é para deixar o catéter, que é uma fonte, né, de contaminação com a pele, então ele para deixar ele isolado, o catéter isolado da pele do animal. A gente limpa, faz a antisepsia, mas mesmo assim pode ter sujidades, né, que podem entrar na corrente sanguínea. Então a gente coloca o catéter de uma forma que segure o catéter, mas também que contenha que afaste, né, a pele, tá, do local de contaminação para o não. Então a gente coloca o catéter bem colocadinho. Depois vamos aplicar aí o antibiótico, que é a ceftriaxona, que foi utilizado antes do procedimento cirúrgico, é importante. Observem ali a torneirinha de 3 vias, como ela está, tá? E aí eu vou girar para fechar para aquela entrada ou saída. Né? Então tá fechado para onde eu vou colocar agora a seringa de propofol. Aí eu giro mais uma vez a torneirinha, então agora tá fechada para o equipo. Então, nada que vem do equipo ali vai entrar no animal, só da seringa. Então, eu estou fazendo a indução anestésica com propofol. É importante a velocidade da administração. Não pode ser nem lento demais, nem rápido demais, tá? Então, a gente vai observando. Eu girei a torneirinha para começar a entrar fluido também, né? O soro que a gente está administrando para o paciente. Tá, então, observem que ela agora já está relaxando. Aí a professora Elcia está olhando se ela está perdendo os reflexos. Ainda não. Então, ela está entrando em plano, está caindo. Observa se tem reflexo mandibular. Não teve, eu volto a torneirinha. Abro, né, o laringoscópio e vou escolher o tubo traqueal para intubação, tá? Então, achei ali já, achei muito grande, eu retiro e pego o menor. E faço a intubação orotraqueal. Já coloco ali no oxigênio e já começo a fornecer oxigênio e o anestésico inalatório, que no nosso caso é o isoflurano. A gente sempre deixa numa concentração mais alta, agora no momento, que é para o animal poder entrar em plano. Ela ficou em apneia do propofol, então eu começo ali a ventilação controlada mecânica, enquanto a professora Elcia está amarrando o tubo traqueal. É importante amarrar para não sair, nem entrar demais, nem sair o tubo traqueal. Inflar o cuff, tá? Aí não precisa inflar muito, porque o tubo já estava no tamanho certo. Aí colocando o sensor e vou ventilando ela. Poderia colocar na ventilação controlada? Poderia já colocar na ventilação controlada. Só que aí ela teve, ó, ela começou a ficar rígida. E isso é um efeito do propofol, tá? Então, essa rigidez, ela teve essa reação ao propofol.
Aí o que a gente faz? Tem que administrar benzodiazepínico para relaxar. Tá? Então, eu tô puxando ali, calculando o benzodiazepínico, que a gente vai utilizar o diazepam. A gente vai fazer pela via intravenosa. Então, por isso que é importante estar com acesso venoso. Para, nesses casos, a gente já puxar. Então, aí tá o diazepam. É perigoso? Não, não é perigoso, mas lembrem lá que a anestesia tem que ter um relaxamento muscular também. Né? Não pode estar rígido o paciente com procedimento cirúrgico, tem que estar relaxado. Então, pode ser que ela fosse relaxando com o tempo só com isoflurano, tá? Mas a gente não quis esperar esse momento e preferiu aplicar logo o diazepam para ocorrer esse relaxamento e aí ficar uma anestesia mais estável. Administrando o diazepam. Aí aguardar um pouquinho para ela ir relaxando. Olha que ela já está relaxando agora. Já começou a dobrar mais o membro. Relaxou, né? Então, os parâmetros, a gente vai verificando, vai fazendo os fármacos e observando os parâmetros pelo monitor. Então, depois, ela já com todos os sensores de monitoração, de pressão arterial também, eletrocardiograma, oxímetro, temperatura esofágica. A bomba de infusão com o volume correto. Então, observe ali que o animal ele está começando a reduzir demais a frequência cardíaca. A gente teve que aumentar o ISO, agora eu vou voltar e reduzir. E ela está na ventilação controlada. Então, começa o procedimento de antisepsia do campo cirúrgico, de onde vai ser realizada a cirurgia. Observe o respiratório dela, né? O movimento respiratório dela ali. A frequência dela estava 67, mas a pressão arterial estava se mantendo muito boa, bem estável. Então, não era preocupante. Preocupante seria se tivesse os dois parâmetros baixando, tá? Já que ela se manteve em apneia esse processo todo. Por isso que a gente colocou na ventilação controlada mesmo no aparelho.
Momento importante do início da anestesia é a colocação, né, dos panos de campo, tá? Por quê? Porque durante a colocação dos panos de campo, os cirurgiões, eles colocam as bacaus, as pinças bacaus, que são aquelas que é para segurar o pano de campo na pele. Essa pinça, ela é o primeiro estímulo doloroso do procedimento. Então, se o animal não está no plano anestésico adequado, quando se coloca essa bacaus, o animal tende a superficializar. Tá, então, é o momento que a gente pode ter que aumentar o anestésico ou reduzir, porque caso o animal, ela que estava com parâmetro cardíaco 67 no limite, se colocando as bacaus, mesmo assim ela não aumenta esses parâmetros, tá? Aí pode ser que a gente precise reduzir a quantidade de anestésico que está indo para ela. Então, foi colocadas as bacaus e veja que está 64 ainda, não alterou. Pelo contrário, a professora Elsa começou a observar que ela estava ali com uma arritmia cardíaca, ela estava com bloqueio de 2º grau. Mas a pressão arterial, ainda falando de novo, mantendo estável, mas a frequência cardíaca reduzindo. Reduziu o anestésico inalatório, foi reduzido. Começou o procedimento cirúrgico e a gente reduziu o anestésico inalatório. E olha a frequência cardíaca dela. Tá 54 e essas arritmias, por isso que às vezes dá 70, aí dá 65, é porque ela tá com arritmia, tá com os bloqueios ali. Atrioventricular. Então, eu tava com esteto, certo? No esteto na região torácica dela, para auscultar. E, de repente, eu não ouvi mais nada. Então, a gente teve que fazer atropina. E eu coloquei o esteto esofágico para poder ouvir melhor o batimento cardíaco dela. Depois da atropina, olha como subiu a frequência cardíaca dela. Tá? Então, ela teve elevação da frequência cardíaca devido à atropina que foi utilizada. Não chegou a parar o cardíaco, tá, gente? Só baixou bastante, que não chegou a conseguir ouvir. Por isso que só foi feito atropina e não adrenalina. Nem precisou fazer massagem, nem nada. E eu aí com esteto esofágico, para poder ouvir melhor o batimento. Então, o diazepam que a gente fez e a atropina. Tem que anotar na ficha anestésica. Acabou o procedimento cirúrgico. Depois, ela se manteve estável. Tá, então, só teve uma aplicação mesmo de atropina e ela depois manteve estável. O que a gente chegou na conclusão é que ela era sensível a isoflurano. Tá? Então, ela, depois que a gente aplicou a atropina, eu baixei mais ainda o isoflurano e ela se manteve em plano anestésico com o isoflurano bem baixo, bem baixo. Então, a CAM dela, né, aquela concentração alveolar mínima, dela é baixa, então ela ficou com o ISO quase 1%, muito baixo. A maioria dos cães fica com ISO de 2 a 3%, tá? Ela se manteve com 1%. Então, coloquei na ficha anestésica dela, que ela tem que ser quantidade de isoflurano mais baixa, para precisar fazer mais uma vez uma cirurgia nela, a gente já sabe que ela não precisa de tanta quantidade de iso, senão deprime bastante. Tá? No caso dela, o isoflurano deprime bastante. Aí ela está se recuperando, ela não estava ainda respirando sozinha, então eu tirei do circuito anestésico e estou com ambu fazendo a ventilação controlada nela com ambu. Ela está com o eletrocardiograma ainda e com oxímetro, porque ela foi um paciente que tomou atropina, né? Então, ela teve uma redução da frequência cardíaca. Aí, a gente não vai recuperar ela se não ficar observando todos os parâmetros possíveis.
e esperando ali ela voltar ao reflexo. Então, ela não estava ainda retornando os reflexos. Midríase. Ela está em midríase, por quê? Por causa da atropina aplicada. A ventilação com ambu ajuda também na eliminação mais rápida do isoflurano. Tirando o termômetro, o esteto esofágico. A rotação do globo ocular, a gente está observando também. Vocês estão vendo que ainda está rotacionado. O ideal, quando está superficial, é ficar centralizado. A gente vai observando. Como ela estava demorando muito a voltar a respirar sozinha, né, decidiu fazer um ponto de acupuntura, que é o VG26, que é o ponto de ressuscitação cardiorrespiratória, que no caso é para o respiratório mesmo. Então, a gente decidiu fazer, antes de fazer, fármacos para voltar a respirar. Então, a gente vai no ponto de acupuntura, que é bem ali na RAF, abaixo do focinho, e com uma agulha de insulina, a gente põe, observe ali, e faz o estímulo, tá? E quando foi feito o ponto de acupuntura, segundos depois, ela voltou a respirar. Então, o ponto foi efetivo. Essa girada da seringa é para estimular mesmo o ponto da acupuntura. É um ponto bastante utilizado. Eu tenho várias experiências boas com a utilização desse ponto. Aí ela voltou a respirar. Eu não estou mais ventilando e ela tá sozinha. Agora esperando ela retornar. Tô testando os reflexos dela, da laringe. Ela já tá com reflexo palpebral, globo ocular centralizado. E aí já tá tentando segurar o pescoço. Tá? Então, eu observo se ela começar a deglutir, ó, ela que puxou sozinho o pescoço. Eu retiro o traqueotubo para não ter o risco de ocasionar lesões ali na traqueia.
Enquanto ela está recuperando, eu decidi mostrar para vocês como é que escolhe um manguito de pressão. Então, eu estou medindo ali a circunferência do braço com o próprio manguito. Aí tem que pegar uma régua medir quantos centímetros tem essa quantidade ali. Aí vai dar 10 centímetros. Então, eu vou escolher um manguito. No próprio manguito vem mostrando de tanto a tantos centímetros de circunferência de braço. E aí eu escolho o meu manguito. Como montar uma bomba de infusão? Então, eu tô colocando o equipo na bomba, tá? Depois eu fecho e vou escolher o volume que eu já calculei para aquele paciente. Então, na bomba de infusão, eu já coloco o ml por hora, tá? Então, tem ali a opção rate, tá? Eu clico no rate e aí eu coloco a quantidade correta para aquele indivíduo, o meu paciente do momento. E aí, em 1 hora, ele vai estar recebendo a fluidoterapia corretamente. A Chitara já no recinto de recuperação anestésica, a gente mantém ela bem aquecida e sempre alguém observando a recuperação dela. Aí está a Chitara já na casa dela, já se alimentando e brincando com seu irmãozinho. Espero que tenham gostado e obrigada!